dia! Estamos aqui nesse lugar especial que é a Gleba, onde o Senhor escolheu para estabelecer o nosso centro apostólico, o Hub 5x7, Esferas Apostólicas, uma clareira para as nações. Aleluia! Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos. Nós estamos hoje com uma convidada, como todas as outras sextas-feiras, a Daniela Carla. Seja bem-vinda. Obrigada. E você possa estar aí compartilhando com a gente os testemunhos que o Senhor promoveu em você, né? Amém. Muitos. Nós estamos de volta ao plano original na temporada 2. A primeira temporada nós tivemos 14 lives falando do nosso testemunho, da apóstola Daniela e meu, e o trabalhar do Senhor. E agora nós estamos na temporada 2 trazendo convidados e convidadas especiais. Então, Daniela Carla, como que foi o seu início, lá no seu início mesmo, de caminhada conosco? Mais especificamente com a apóstola Daniela. Mas foi bem no início. Nós tínhamos ido morar nos Estados Unidos, eu tinha 4 anos, né? A gente voltou para o Brasil quando eu tinha 9. E na igreja que a gente participava, eu já gostava da apóstola Daniela. Eu terminava o culto, eu ia lá abraçar ela, né? Desde lá. 9 aninhos, né? 9 aninhos. Mas aí muitas coisas aconteceram, eu mudei, voltei, enfim. Quando eu tinha uns 19 anos, eu entrei em depressão, né, profunda. Passei um mês fechado no quarto escuro, que eu não falava com ninguém, só chorava, né? E desviada, né? Desviada. Eu desviei com uns 15 anos, mais ou menos, 16. Desviei completamente, eu fazia parte de uma igreja tradicional. Na própria igreja já tinha muitas questões... Muitas situações, né? E aí eu me desviei, e aí a Radassa, que é a minha irmã, para quem não sabe, né? Porque tem algumas que já deu testemunho aqui. Já deu testemunho. Ela já fazia parte da igreja com vocês, né? E ela começou a falar com a apóstola Daniela que eu estava com depressão, né? Que se ela podia ajudar, porque nessa época Jesus já fazia atendimento, né? Só que nessa época, em casa, eu falava pra minha família que eles estavam proibidos de falar de Jesus pra mim, né? Então quando eles tentavam, eu ficava muito brava. Ela brava, gente. Vocês precisam assim, imaginar. É um bravo colérico, né? É bem bravo, mas eu fui liberta, hoje eu nem consigo ficar tão brava assim. Ela falou, olha, daí a apóstola Daniela aceitou atender, né, mesmo que eu não estava na igreja nem nada. E aí eu fui, aí o primeiro atendimento, a apóstola Daniela falou assim pra mim, não, eu vou te atender, mas eu vou falar de Jesus, porque não tem como eu te atender, te ajudar sem falar de Jesus. E eu fiquei tranquila, assim, não me senti atacada nem nada, né, eu abaixei as guardas. Sim. E comecei a fazer o atendimento e tudo, mas eu continuei dizendo, né, e eu tinha foi um tempo ainda. Foi. Saiu da depressão, mas ainda ficou eu assim, na periferia. ainda fiz várias coisas que eu não devia, enfim, foi uma longa história, não dá pra contar. Mas eu tinha uma coisa que eu falava com o Espírito Santo. Eu falava assim, Espírito Santo, quando for minha última chance, me avisa que eu volto. Ela é ousada. É fé. Ai, Senhor. Eu contava para as pessoas falavam assim, isso não existe, do que você está falando? Eu falei, bom, me avisa. É fé ou é muita imprudência também, né? Eu acho que era muita revolta, né? Isso. Porque aí o que começou a acontecer? A Radassa era líder de jovens na igreja. E os jovens começaram a ir em casa, né? E começaram a ter célula, e quando tinha célula, eu ficava trancado no quarto, não queria ver ninguém. Mas depois eu saía, conversava. Então Deus foi usando aquilo para me quebrar, né? Sim. Até que um dia eu estava tomando banho e eu ouvi o Espírito Santo falar assim para mim, você pediu, é a sua última chance. Eu falei, minha mãe bateu na porta e falou assim, tô indo no culto. Eu falei assim, mãe, dá pra você esperar um pouquinho assim, atrasar um pouquinho? Por quê? Eu vou com você, posso? Porque minha mãe, assim, eu chegava em casa, tava tudo ungido, eu ia deitar na minha cama e falava, minha mãe ungiu hoje, tava tudo ungidinho, olha o cheirinho. Aí, só que eu tinha um compromisso, assim, com o Senhor. Eu falei que quando eu voltasse para a igreja, eu não ia ser um crente que esquentava banco, né? Que eu ia fazer o negócio direito.
E aí eu voltei, eu já tinha uns 24 anos aí. E aí eu comecei a ser atendida, né? Aí sim, fazer parte da igreja, ser membro mesmo. Aí, E foi nessa época, então, que começou também a movimentação da gente ir para os Estados Unidos, né, no alinhamento com o apóstolo Chuck Pierce. Isso, é isso aí. Um dia... Antes. Uns 3 anos, talvez, antes de começar essa movimentação, né? Eu Sim. voltei. Aí comecei a fazer... Foi, né? porque eu lembro que você ainda estava naquele processo profissional, Isso. das escolas, das aulas, né? E o que eu vou fazer da minha vida? E foi nisso que a apóstola Daniela chamou você para traduzir os eventos Isso, que nós online. participávamos lá do Chuck Online. Gente, era uma história. Porque a internet era... Meu Deus. Não, gente, só quem viveu Só que sabe. Porque quem não viu aquela internet não consegue imaginar Às que a vezes internet já foi do jeito que foi. E num dos congressos, por exemplo, a gente passava uma manhã tentando conectar a internet. Então perdia 1, 2 palestras por causa dessa questão. Todo mundo em guerra, orando. Para E você- estabelecer a E conexão. você traduzindo. Então eu lembro até hoje, era o começo do final do ano, a apóstola Daniela me ligou e falou, você não traduz, né, o evento? E eu não gostava de traduzir. Não, eu odiava traduzir, para falar bem a Você verdade. tinha um trauma né? de infância, né? Por causa por daquela isso. questão das músicas, Isso. do povo. Ai, o que tá falando aqui? O É. que tá falando ali? Eu cheguei com 9 anos no Brasil, eu nem falava português direito. Então as criancinhas falam assim, o que tá falando essa música? O que tá falando essa música? Eu bloqueei, eu construí assim, eu não consegui nem bloqueio entender mesmo. o que tava Sim. falando a música, né? Sim. Mas eu falei, não, eu vou, tá precisando, eu sei inglês, vamos tentar. Internet, não tinha fone de ouvido, então era a caixa de som assim do último pra eu poder ouvir, aí eu gritava em português. Não, e aí Era o uma seguinte, sala de Foi casa. divertido. e o seguinte, era Não divertido. era? Então o português saía naquela base assim. Com nós. Com nós. Com nós. Muitas pérolas. Muitas. Dava pra ter escrito um Pois dicionáriozinho. Mas ninguém marcou. Não. E aí naquela época, então, eu comecei a traduzir todos os eventos, né, que vocês participavam, todos os Isso. congressos, as aulas e tudo. E conforme foi indo nessa jornada, né, aí vocês decidiram ir para os Estados Unidos. Sim. Pela primeira vez para conhecer lá o ministério, eu fui para poder traduzir. E nessa época eu já tinha trabalhado uns 15 anos no ramo de idiomas, né? Sim. Mas eu não gostava, não encaixava, eu não conseguia chegar em níveis de excelência, né, assim, de desenvolvimento de carreira, né? E então, para eu ir, cada viagem Deus fazia um milagre, porque eu não tinha recursos, né? Não tinha trabalho fixo, não tinha nada. Então eu lembro que teve uma Na época você era uma fracassada. Vamos rasgar o português pobre, claro. cego e nu que a gente, né? Mas eu não tinha. Esperneando para sair do fracasso. Exatamente. Eu lembro até hoje, teve uma viagem que eu acho que eu fiz com $100. É. Né? Fora a parte Não, de comida você e tudo, nós, né? $50. Então, assim, então eu lembro que até hoje teve uma viagem que eu comprei uma calça. Mas eu me diverti, eu ia lá traduzir, diverti assim, no sentido, era bem focado. Era bom, né? Era né? muito E foi um bom. processo também de aprendizagem, de Isso. cura. Foi, de cura. Né? Eu lembro até hoje, teve um congresso que eu tava lá e eu me via fragmentada ao meio, e de um lado a bandeira dos Estados Unidos e do outro lado a bandeira do Brasil, né? E naquele dia o Senhor me restaurou. Eu via eu como uma pessoa integral, assim, sabe? Já não mais país, Sim. mas Daniela. Não duas culturas. Não duas Né? culturas. Mas uma pessoa. Isso, a cultura de Porque Deus. Né? muitas vezes nós não levamos em consideração, e isso foi muito importante com você, né? Como essa divisão cultural do processo do seu crescimento e alfabetização fez assim um estrago, vamos dizer. Fez um estrago né? grande. Porque a Daniela foi praticamente alfabetizada nos Estados Unidos. É. Então a forma de pensar e tudo Cultura, tudo. foi formatado lá. E depois de repente chega aqui na pré-adolescência, que é uma fase muito importante de qualquer ser humano. Né? Então assim, tudo isso acarretou assim, situações que você precisou assim, lidar por anos a fio. Muitos anos. Assim, não foram 2 ou 3. Foram eu acho que no mínimo uns 20 anos que eu precisei para fazer essa reestruturação.
sabe? Porque O eu nível chega- de fragmentação, né? As crianças falavam assim pra mim, você não sabe falar, você é uma grossa. Você fica dando coice. Mas eu falava, mas eu tô falando normal. Mas eu tô falando normal pra um americano, que é super direto, né? Objetivo. Agora o né? brasileiro não, que é mais delicado, ou mais, né, relacionamento. Antes de chegar no assunto, ele dá É, 10 voltas. Eu não tinha as voltas, eu ia direto, ninguém me entendia. Eu falava, não. Aí eu falava, não, eu tenho alguma coisa Não, errada. e começar em casa, né? Começar em casa. Mesmo os teus pais que moraram nos Estados Unidos com você, eles não conseguiam lidar com essa objetividade. Nem né? com as minhas irmãs, porque quando elas foram, eu sou da Radassa, pra mim, ela é mais velha, eu tenho 10 anos de diferença, né? Sim. Da Andréia, que é do meio, são 7. É bastante. Então, isso. nem elas. Sim, elas já tinham a cultura brasileira Isso, nelas. exatamente. né? É. Então é muito diferente mesmo. E foi nesse período então que nós trouxemos a escola de Sacar para o Brasil e nós íamos para o estúdio fazer a gravação da tradução em português. Toda semana. Então eu falo, eu brinco assim, porque na verdade é verdade, eu fiz a escola de Sacar umas 5 vezes. Então aí você vai calculando o tanto que Deus tinha para quebrar. Para desconstruir. Para desconstruir tudo, porque eu estudava antes, né, para Sim. procurar palavras que eu não conhecia, muito difíceis. Aí eu ia pro estúdio, a apóstola Daniela fazia toda a parte de correção do português, porque meu português nunca foi bom, né? Então ela me ajudava, parava, corrigia, regravava. Tinha algumas aulas que os temas eram muito profundos. Sim. E eu tinha muita dificuldade de traduzir, né? Então a gente... Porque daí precisava de um conhecimento mais teológico. Aí entrava a minha mais. parte. Aí o Adriano também, Isso. né? Não, mas eu acho que essa palavra não é tão boa. Isso. O sentido é esse. Aham. Então, assim, foi aquele processo. Foi. Aí o apóstolo Adriano contava às vezes um pouco da história, né? Resumia rapidinho para eu entender mais ou menos que história que eles estavam se referindo, para eu poder Sim. conseguir traduzir melhor. Então foi um trabalho em equipe total, né? E foi extraordinário, né? Porque ao trazer essa escola para o Brasil em 2010, né, era algo pioneiro no Brasil. Né? Não se falava da tribo de Sacar, Não era conhecido. não era conhecido. Era a tribo de Judá e olha lá. E olha na lá, época. né? A restauração das raízes hebraicas não existia. Né? Então foi assim um pioneirismo muito importante e que você fez parte Tive o Totalmente. privilégio. Deus fez, né? Tirou lá da depressão, da daquele revolta. lugarzinho e te pôs numa missão tão chave, tão importante. Né? Agora eu acho estava que- me lembrando o seguinte, que foi no processo da escola de Sacar que um dia no carro nós estávamos levando você para casa Aham. depois das gravações e eu fiz uma pergunta, Daniela, o que você faz que ninguém faz igual, que abre portas? Que te leva a conhecer pessoas que você jamais conheceria e em lugares que você jamais iria, né? Se você não tivesse. Porque naquele momento eu estava em crise profissional, né? Porque eu E tinha... com muito fracasso, Muito e fracasso. decepção, frustração. Eu não tinha dinheiro para questões básicas, Sim, né? Não tinha questão de eu lembro. saúde, De saúde. de roupa, de vestimento, não tinha lazer, então, É. né? Não tinha, né? Eu estava totalmente fracassada. E virava e mexia era uma ideia nova. Nossa, tinha ideia. Tinha umas amigas com umas ideias também junto Nossa. ali. Não, porque Era uma parceria de ideia ruim. iniquidade atraindo iniquidade. E eu, com esse perfil de liderança que eu tenho, elas acabavam acreditando nas minhas ideias e eu junto. Então eu acho que. Mas ali eu já tinha encerrado a questão de trabalhar na área de idiomas, né? Eu tinha começado como professora e terminei como dona de franquia, né? Sócia de franquia. Aí eu já tinha migrado para consultoria de empresas. E consultoria de empresas sempre foi o meu sonho, né? Aquele sonho, o meu sonho. O meu ídolozinho. Exatamente. E aí, só que chegou num ponto que eu falei assim, Senhor, tem algo errado. Ou eu não sou boa nisso que eu tô fazendo, e não é para eu fazer, ou eu tô fazendo de um modo que não é o que como deve ser feito. E aí, nessa crise, foi quando o apóstolo me ajudou e fez essa pergunta, né? E aí eu falei, bom, fiquei pensando. Aí eu vi a resposta e falei, não pode ser. Não, deixa eu procurar uma outra resposta. Mas aí não teve jeito. Eu falei assim, é a tradução, porque com a tradução eu ia com vocês para os Estados Unidos.
Eu participava das reuniões de vocês, que são reuniões confidenciais, restritas. Eu conheci o Dr. Peter Wagner, porque eu fui, né, já Sim, em jantares para te acompanhar, ou em reuniões do Glória de Sião, né, que eu não iria se eu não tivesse como no papel de tradutora, né? Sim. Então foi a questão da tradução. Só que eu odiava traduzir, né? Sim. Você vê, gente, mesmo com todo esse processo, aí é que tá a chave. Sim. E Deus, assim, não depende do nosso esforço, depende da nossa determinação em corresponder com o Senhor. E perseverar em segui-lo. Porque ela fazia e mesmo assim não gostava. É. Não era uma coisa que ela aprendeu a gostar ali. Não. Não aprendi. Assim, hoje... Hoje tudo bem, mas tá hoje resolvido, mas depois. já faz 12. Né? 12, mas naquela época... Não, faz Não, mais. faz mais. 12 que eu mudei pra São Paulo, faz 15. Não, Faz 15. desde que começou. Ah, não, faz 33. Aí já faz bastante tempo. Eu não... E assim, trabalhar com aquilo, né, eu fazia realmente por amor ao Senhor. E eu tinha uma clareza que porque eu fui alfabetizada em inglês e tinha essa parte portuguesa, o meu cérebro não conectava os idiomas. Então o idioma passava limpo de um lado e saía limpo de outro. Eu falei, isso daqui só Deus faz numa pessoa. Eu não tinha mérito, não tinha, fui estudar, fui fazer um curso. Aquilo era dom puramente, não tinha nada que eu pudesse explicar humanamente. E uma questão muito importante é a tradução simultânea. Que é a interpretação. Que é a interpretação, né? Então, assim, uma coisa é você pegar o material pronto e você traduzir, né? Outra coisa é você, enquanto o preletor está falando, você falar junto com ele, né? Num outro idioma. Isso. E aí, então, daquele dia do carro, que eu falei a tradução, vocês confirmaram que era aquilo mesmo, eu subi pro apartamento onde eu morava, fechei a porta do meu quarto e falei... Só um minutinho, que eu acho que é importante, né? A gente via que não era apenas um talento. Não, era sobrenatural. Era algo sobrenatural. E isso está relacionado com o dom de línguas e interpretação de línguas. Isso. Muitas pessoas não olham desta forma, né? Não é. E você, assim, levou 3 minutos para ela, esse processo, assim, essa elaboração. Esse momento chave. Por isso que a gente sempre diz o seguinte, ó. Não, foi uma virada. Se você se posicionar, em 3 minutos você sabe qual é o seu dom que abre porta. Aquele momento foi um divisor de águas, né? Todo o processo de cura, libertação, para começar a traduzir, para daí então o processo de tradução, levou aquele momento que fez aqui nada, né? Claro, eu peguei a palavra e segurei nela, né? Porque eu poderia ter desprezado. Por causa, né? de revolta, traumas, etc. Aí eu entrei no mesmo dia, eu entrei no meu quarto, fechei a porta e eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, eu coloco diante do seu altar a consultoria. E nessa manhã, aquela manhã eu mato ela, né? Eu mato esse sonho, eu sacrifico ele. E aí comecei a fazer todo o processo de guerra para eu poder assimilar e Deus então começar a formar em mim o que ele queria. E foi aí que você mudou o teu currículo. Mudei no mesmo dia, eu dei baixa num CNPJ e criei o CNPJ de tradução, né? Aí comecei a montar o site, comecei a fazer todos os processos, o catálogo de serviços, o que eu podia fazer de tradução, interpretação e tudo. E aí eu comecei a jornada de divulgar a empresa de tradução. Eu ainda não tinha a menor ideia que Deus iria fazer. Se eu ia traduzir livros, se eu ia começar a fazer parte dessas conferências, congressos, se não era nada disso, mas eu falei, não sei mesmo, então deixa eu indo, né? Que indo eu vou descobrir. Vai dando um passo após o outro. Por isso que a questão da fé não é você ficar aguardando que a plenitude aconteça. Sim, é o que assim, a gente gosta sempre de repetir, né? Sim. A fé, ela te leva para uma ação. Isso. A fé vai nos levar para uma obediência. E essa obediência é uma atitude, é uma ação. Então, quando a gente diz assim, eu creio, e fica ali sentado esperando o que Deus vai fazer, não é fé, é concordância. Tipo, eu concordo, né? Mas a fé, ela leva você para essa atitude prática. Isso. E foi o que aconteceu. Então, daí eu comecei a divulgar a empresa.
E aí, nessa questão de divulgação, eu acabei encontrando uma amiga minha, que era minha amiga na adolescência, quando eu voltei para os Estados Unidos a segunda vez. E todos esses anos ela me procurava e não conseguia me achar, porque Daniela Santos, né, é um nome muito comum, então ela não conseguia achar no Facebook, né, era época já de Facebook. E aí a gente se conectou, e aí eu falei para ela trabalhava numa corporação nos Estados Unidos, numa multinacional, e eu falei para ela, olha, eu tô começando uma empresa. Uma amiga sua lá da época da infância, lá dos Estados Unidos. Exatamente. Olha só, olha como que o alinhamento da obediência E o dom que abre o portas. dom que abre portas trouxe uma conexão de tantos anos atrás. Isso é Exatamente. conexão divina. Isso é. É verdade, foi isso mesmo. Abriu a porta, né? Abriu. Porque ela falou que eu já tinha tentado vários anos. E aí eu falei pra ela, eu tô com uma empresa de tradução, né? E ela falou que uma pessoa que ela conheceu lá na empresa, um colega, estava vindo pro Brasil porque a empresa ia abrir um escritório em São Paulo. Eu falei pra ela, eu tô começando uma empresa de tradução, você não pode mandar pra ele o meu currículo, porque daí ele é gringo, né? Não fala português, então se ele precisar de uma reunião que eu traduzo, algum documento, alguma coisa. Ela falou, claro, posso mandar. E mandou pra ele. E aí ele entrou em contato comigo e queria marcar uma reunião. Aí a gente fez a reunião, aí ele falou assim, olha, Daniela, gostei muito de você, gostei do seu perfil, gostei do seu currículo, você fala bem inglês e tudo, né? E eu queria saber, mas eu não queria te contratar como tradutora, eu queria saber se você não quer vir trabalhar para a empresa, né, que a gente está vindo abrir no Brasil. Eu falei, oi? Oi? Não entendi, pera. Porque era uma empresa grande, né? É uma Multinacional. multinacional no mercado financeiro, de bolsa de valores global, né? Sim. Tipo assim, como assim? Eu sempre amei. Quase que você achou que você não estava entendendo Não, inglês. Foi mais ou menos isso. E eu sempre amei essa questão de bolsa de valores, mercado financeiro, assim, Sim. né? Era um dos sonhos também, né? Sim. Mas nesse caso esse sonho era lícito, que Deus liberou, Sim. né? E esse processo entre descobrir o dom que abria portas, tomar as atitudes e encontrar essa porta de oportunidade foi 3 meses. Olha que rápido. É. Deus é rápido, é a gente que é. É devagar. A gente que tem. Eu me lembro, deixa eu só me lembro muito, isso aí a minha memória é caprichada. Entre ela descobrir o dom que abre portas e o contato com essa pessoa dessa empresa levou 15 dias. Primeiro contato. O primeiro contato, isso. Levou 15 dias. Isso. Então a porta Isso. se abriu em 15 dias. Os outros 2 meses e meio foi o processo ver de visto, documentação. como que eu ia para os Estados Unidos Isso. ficar lá um tempo. Mas pra levou treinar. 15 dias para abrir a porta. Isso aí. Eu lembro até hoje na sala da casa de vocês contando o testemunho, né? Que foi porque vocês viram toda a jornada, né? Que a gente se alegrou junto, né? Do processo. Então foi radical. Só que nesses 3 meses, eu acho que eu nunca fiz guerra espiritual. Eu nunca tinha feito até aquele momento guerra espiritual como eu fiz. Eu acordava de manhã, porque eu não tinha cliente, certo? Eu não sabia ainda o que fazer. Eu não fazia divulgação e tudo, mas muita parte do meu tempo era ocioso, porque eu estava tentando descobrir, né? Dando os passos, mas ainda tentando. Então eu acordava, guerreava, aí eu cansava. Aí eu almoçava, tirava um cochilinho. Aí eu acordava, eu guerreava, aí eu ia jantar. E eu fui. Né, quebrando as estruturas familiares, as iniquidades. Tinha um conceito na minha família, que veio do meu pai, que a gente nada e morre na praia, né? Então a minha guerra foi a guerra da fé, porque eu precisei romper com aquele conceito de que aquilo que estava acontecendo não ia se concretizar, entendeu? Porque eu ia nadar e morrer na praia, não ia dar em nada, né? Então foram assim, guerras intensas, profundas, né? Também. Sim. E até que chegou um dia, eu lembro até hoje, eu estava deitada na cama, tão cansada, já tinha orado tudo que eu sabia, já tinha ouvido o Espírito Santo, já tinha tudo. Aí eu falei, Espírito Santo, eu não aguento mais, eu cansei. Aí o Espírito Santo falou assim pra mim, falou, Daniela, mas agora que você tá pertinho da linha de chegada, agora não. Você não vai morrer na praia. Aí eu falei, aquilo foi o que eu precisava, né? O ânimo, o refrigério. Levantei e continuei a minha guerra, fazendo o que eu precisava. E foi assim até o último minuto, porque um dia antes de eu viajar para os Estados Unidos, porque daí eu fui fazer 6 meses de treinamento, o meu novo chefe mandou
Mas eu já tinha feito todo o processo da guerra, da fé, né? Sim. Já estava consolidado. Então, quando Você já tinha chegado no lugar de Esse permanência. lugar de permanência. Isso. Da fé. Então, aí eu falei pra ele, olha, agora não dá mais, eu viajo amanhã, né? Falei, isso não tem como, já tá tudo preparado, tudo, né? É uma vida, né? Não tem como. E fui pro quarto guerrear. No meu esquema diário. E aí depois ele falou, não, tá tudo certo, pode vir, eu me resolvo com o jurídico aqui, né? E aí eu fui pros Estados Unidos e comecei a trabalhar nessa empresa, né? E eu comecei a trabalhar nessa empresa como uma atendente júnior. Então, uma pessoa que negociava na bolsa estava com problema no nosso software, não sabia como fazer, ligava para esse primeiro atendimento, que no caso era a equipe que eu fazia parte, né? Então foi isso, comecei Lá de baixo. Lá lá de baixo, não cheguei, tô falando porque às vezes Isso, acha que não, é e essa é a questão é o importante, seguinte, né? O dom que abre portas, abre portas. Depois você precisa colocar os outros dons em operação. essa jornada eu aprendi. Foi aqui o Espírito Santo ensinou. Porque Né? entra não só os outros dons, mas Sim. aí entra o caráter, entra as competências, Sim. entra a disposição de você perseverar naquele caminho, porque você já não chega lá no topo, você chega no teu ambiente de destino, Isso. mas ali começa uma nova história, né? E ali começou uma nova história, né? No sentido seguinte, quando eu cheguei eu senti muita rejeição, né? Por ser mulher no mercado financeiro, não, até hoje Até já não hoje, é né? aceito. Você vê que coisa. Por ser acima do peso, não era aceito, por ser brasileira, latina, né? E aí eu comecei a sentir a pressão da rejeição. E aí o que eu vou contar essa parte porque eu acho que é muito importante na minha Sim. jornada, que é uma guerra é a guerra para chegar. A outra guerra é quando você chega, Isso. né? Aí você tem a guerra vamos dizer, a guerra Da conquista da mesmo, conquista, né? né? E nessa guerra da conquista eu perdi uma das batalhas. Eu não perdi a guerra, mas eu perdi uma batalha. Precisou dar um passo para trás. Né? É. E aí foi indo nesse processo e eu cheguei dentro dessa questão eu me desalinhei, tive vários problemas, porque aí começou a trabalhar o seguinte, na mesma guerra que eu tinha feito para chegar lá, eu precisava ter subido o nível de guerra para permanecer. Isso. E é isso que as pessoas têm dificuldade de subir o nível de guerra, porque isso. elas... Ah não, eu estou fazendo a guerra. Isso, consegui, Mantém, cheguei. Né? Mantém aquele protocolo lá do começo. Exatamente. E acha que tá tudo bem. Porque é isso quando mesmo. você muda a dimensão, né, você muda a guerra. Não, e os próprios, por exemplo, se você estava subindo, Uhum. né? Quando você sobe, os gigantes são maiores, os inimigos são mais violentos e assim por diante. E aí também eu acho o seguinte, saindo de um lugar de total fracasso para um lugar de conquista, entra muito a guerra com os inimigos, todos eles, Sim, incluindo os a do carne. passado. Incluindo a carne, eu, Sim. o passado, porque aí você fala assim, ai, cheguei, sabe? Aquela coisa de quando você Sim. vai, você Ai, sabe agora bem, eu quero né? aproveitar. Exatamente. Aí tô de férias. Esquece. Aí deixa eu aproveitar um pouco a glória. Isso. Não, mas eu tô rindo, mas foi exatamente. A gente tá rindo Isso, agora, mas a gente não ria lá Não, a atrás. gente chorou bastante. Foi desafiador. Foi muito difícil, Enfim, então eu passei, não subi o nível de guerra, não levantei, eu mantive as E guardas. nisso você foi demitido. Nisso eu fui demitida, isso. Agora eu vou acelerar um pouquinho. Passou uns 3 anos e pouco, eu fui demitida da empresa. E eu tinha plena certeza, clareza e convicção que era Deus me tirando. Por causa de todo esse posicionamento que eu não consegui ter, né? Sim. E E todo o até- desalinhamento que Houve, ocorreu. né, nesse processo as revoltas e tudo mais. Foi meio que querendo voltar, assim. Querendo chegar naquele lugar onde então agora eu tenho condições para fazer aquilo que eu quero fazer, certo? Essa foi uma das guerras. Mas nesse processo todo eu tive burnout, né? Atacou a ansiedade, eu tive insônia quase 3 anos seguidos. Então assim, nesse processo até demissão, fisicamente eu estava totalmente desequilibrada. As emoções, meu espírito, alma, corpo, tudo, né? E aí nesse processo os apóstolos sempre me ajudando, né? Sempre ligando, conversando. E aí eu fui pro médico, né, para começar a fazer um tratamento, para começar a estabilizar essa questão do sono e da ansiedade. E aí eu falei, bom, então eu vou tirar um
Deus me deu todos os recursos para que eu sobrevivesse um ano. Sem me preocupar com como que eu vou sobrepagar as coisas. Eu falei, Deus, isso é muito complexo. E o primeiro ato que eu fiz nesse processo da demissão foi uma oferta de sacrifício. Né? Sim. Porque vocês instruíram, né, que é a questão da oferta de sacrifício para cessar a maldição. Então, eu orei, Deus me deu a estratégia, me deu o valor e eu fiz essa oferta. Uma oferta significativa, considerando que eu tinha um monte de conta, eu estava morando sozinha, não tinha emprego, mas eu obedeci com muita alegria. Foi de sacrifício. E aí eu comecei esse processo de restabelecimento físico nesse momento. Né? Até para eu ter condições de começar a fazer o processo de restabelecimento. Restaurar. A visão de ministério, de dom. Então, foi nessa época aí que nós começamos o confronto. Quando você se estabilizou, falou, não, agora precisa restaurar a parte ministerial. Agora precisa restaurar. Por quê? Por quê? Por quê? Por que precisava restaurar a parte ministerial? Não tinha como eu ir para a terra de conquista e avançar sem o meu ofício, né? Sem o meu ministério. Porque sim, uma coisa é o dom que abre portas. Então eu cheguei no ponto que ele abriu a porta. Mas eu não tinha chegado no ponto onde os dons que me fazem permanecer e crescer e até chegar ao desenvolvimento do ministério, eles não estavam estabelecidos. Eu nem sabia. Né? Eu só sabia o dom que abria a porta e nem sabia que eu tinha que ter um outro. Não sabia assim, eu não tinha assimilado. Mas não, eu tinha e o sido seguinte, ensinado, né? Assim, bem teimosa. Bastante. Né? Foi um dia que eu cheguei para ela e falei assim, arrede de mim, Satanás. Foi mesmo. Porque você está sendo uma pedra de tropeço, uma arapuca. Aquele dia, ela engoliu seco. Eu sempre engoli. Ela engoliu. Você está me chamando de Satanás, foi Tom. Porque essa atitude tua de cogitar as coisas dos homens e não as de Deus, Jesus chamou isso de Satanás. E se Jesus chamou isso de Satanás, eu também chamo. Isso. E essa tinha sido mesmo a minha postura, né? Sim. Quando, para ter essa demitida. O desvio foi esse. O desvio foi esse. Eu comecei a querer ser aceita pelos homens. Né? Buscando a glória humana. Ser aceita por ser mulher, enfim. Né? Mas é isso mesmo. Por isso que eu fiquei quietinha. É difícil ouvir. Sim. Né? Mas Deus deu o Espírito Santo, te conduziu para você passar por isso. Não, ele te carregou, literalmente. Teve um dia que eu estava numa reunião de intercessão e uma pessoa foi orar por mim e naquele dia o desvio tinha sido tão grande e fisicamente eu estava tão desmantelada, que eu falei assim para o Senhor, em silêncio, eu falei, Senhor, eu não consigo mais te servir. Eu não consigo, né? E aí, naquele dia, a pessoa estava orando por mim. Pra falar a verdade, eu não tenho a menor ideia do que a pessoa estava orando. Porque eu ouvi Jesus como leão e ele gritou. Eu nunca ouvi Jesus gritar, né? Mas aí depois eu falei, é o brado do leão, né? É o brado do leão. E era um brado assim poderoso. E ele gritava assim, bradava, falava, eu jamais vou desistir de você. Ali perfurou, sabe? E ali o Senhor... Acabou a história de não vou conseguir. Agora nós vamos descobrir como que a gente vai fazer, porque eu consegui, né? E ali eu comecei minha jornada de retorno, né? Fui fazer a curva de retorno. Essa curva de retorno dá trabalho, é dolorosa. Que é o caminho redentivo. É o que eu sempre falo. O caminho é redentivo, ele não é mais fácil, ele é redentivo. Na verdade, ele é mais difícil. Leva mais tempo. Aí, num dos atendimentos, o apóstolo falou pra mim que o meu dom principal era relacionamento. A gente estava conversando e chegou nessa história de relacionamento. Eu falei pra ele, impossível. Impossível porque é a área que eu tive problema, a minha vida inteira foi sobre relacionamento. Relacionamento com as crianças, quando eu voltei pro Brasil, relacionamento com a minha família, com as minhas irmãs. A minha área mais fragmentada que existia na minha vida era relacionamento. E não pode ser meu dom principal. Aí o apóstolo falou assim, tudo é possível que crê. Eu falei, então eu vou ter que começar a crer que o relacionamento E aí você falou
aquilo tão chave para mim naquele dia, simples, mas chave, que é o diabo não chuta cachorro novo, né? Sim. Então eu comecei a perceber que normalmente as áreas de maior frequentação das pessoas é a área onde ela tem o maior potencial, né? Poder, unção. Para que a graça de Deus se manifeste ali, o milagre aconteça. Isso. E aí eu comecei a observar nas pessoas, hoje eu começo a observar nas pessoas, né, naquela hora. Sim. E aí eu fui procurar então um emprego dentro que tinha nome de relacionamento. Eu falei, esse é meu dom principal, é isso que nós vamos fazer. E aí eu achei a empresa que eu trabalho hoje, eu virei gerente de relacionamento lá. Olha só. E aí eu já não estava mais me movendo no dom que abria portas, eu já estava me movendo no dom, um dos dons principais. Os dons primários. E ali dentro daquela empresa o Senhor começou a fazer todo um processo Que de é restauração. outra empresa. Multinacional. Com base também nos Estados Unidos. Isso. Ela, na verdade, a sede dessa empresa é no mesmo estado que eu morava quando eu era criança. Olha. Uau. Em New Jersey, né? Então veja que o dom que abre portas, ele Sim. continuou funcionando. Sim, Sim. porque eu precisava da língua. Da língua. Uhum. Mas a importância de entrar nesse exercício dos demais dons. Isso, exatamente. E ali na questão de relacionamento, o Senhor foi me curando, porque eu fui vendo com a estabilidade da questão dos remédios, do processo de cura e libertação, então o espiritual e o físico junto, Sim. eu fui percebendo que na verdade eu não era uma pessoa horrível como eu achava que eu era. Eu me via horrível, né? Por sempre Sim. ter problema de relacionamento, né? Sim. Como uma pessoa ruim, chata, grossa. E ali o Senhor foi fazendo restauração, eu fui vendo que eu não era aquilo, aquilo era ansiedade, aquilo não era normal, né? E eu não, eu gostava de relacionamentos, eu tinha o meu perfil, aí eu comecei a definir os meus perfis. Eu sou um perfil mais comunicativo, mas eu trabalho na América Latina, então o Senhor me deu estratégia, né? Então eu começava já a fazer um pouco e já ia para o meu perfil, né? Sim. Então o Senhor me deu uma estratégia para eu começar a me movimentar dentro da América Latina com o meu perfil mais objetivo, assim, né? E ali eu fui crescendo, aí Deus me deu favor. Aí foi favor em cima de favor, em cima de favor, Então, em cima de favor. o retorno foi concluído. O retorno foi concluído. Com êxito. Com êxito, exatamente. Glória a Deus, viu, irmãos e irmãs? É possível, é possível. E aí o que eu percebi, apóstolo, que Deus foi trabalhando os meus dons. Então, a questão de palavra de conhecimento, que é que traz solução criativa, né? Resolve problemas. Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria, isso. E a questão da liderança. Sim. E aí, esse foi o X, né? Esse foi o X. Não, mas nesse processo todo é quando ela também se identifica com a tribo de Zebulon e começa a participar da tribo de Zebulon no ramo estendido. E eu lembro até hoje, eu não tinha recursos na época, mas eu tinha vendido o carro e a vaga da garagem do prédio estava desocupada. E aí eu fui alugar a vaga. O valor que eu aluguei da vaga era exatamente o valor da oferta de Zebulon. E aí no mês seguinte a pessoa desalugou. Eu falei, tá bom, Deus, eu entendi, era só para eu poder ter tempo para começar. E aí eu fui, né, já faz anos, assim. E aí eu lembro até hoje, Deus me deu uma estratégia de uma oferta para destravar a questão da liderança. Porque com o problema de relacionamento, a questão da liderança para mim também era muito difícil, porque eu também tinha sido líder desde 17 anos de idade, né? Sim. Então também foi muito fragmentado. Você precisou assumir, né, responsabilidades nessa questão profissional. Muito. Né? E isso aí foi causando. E nesse processo todo, então, que você vai assumir o teu ofício profético de mercado. Aí quando eu assumi a questão da liderança, aí eu falei, nossa, agora eu já não sou mais responsável só pelo que eu faço na empresa, mas agora eu sou responsável por outras pessoas, sabe? E para eu poder assumir o meu cargo de liderança, Deus precisou criar um time, precisou criar uma equipe, não existia, né? Dentro lá da empresa. Dentro da empresa, para eu me tornar líder. E aí, de novo, fui encontrando favor, né? Aí eu subi de novo para ser líder. Comecei a fazer parte da equipe de liderança sênior da América do Norte. Aí eu já não estava mais na América Latina, já fazia alguns anos, né? Já tinha Estados Unidos, Canadá e México. E nesse processo da liderança, Deus foi me ensinando, Deus foi me amadurecendo, né? Porque o que o Espírito Santo me ensinou nesse processo? Que era que a minha jornada precisava ser eu e ele. Sim. Foi isso que eu aprendi, sabe? Onde
Era eu e ele. Bem, mal, perto das pessoas que eram importantes para mim, longe das pessoas que eram importantes para mim, mais chegado, mais longe, mais bom ou ruim. Ele é só ele. A fonte, É. ele é a origem, Isso. ele é o tudo. Ele né? é o tudo. Eu precisei chegar nesse ponto onde a minha referência se tornou somente o Senhor. E aí, veja, esse é importante, irmãos e irmãs, não é? Porque nesse movimento todo, Deus foi colocando no teu coração também investir neste empreendimento. Essa foi uma outra guerra. Foi uma guerra. Eu tive bastante resistência no começo, né? E eu falei, Senhor, mas isso não é normal. Eu sou de Zebulon, eu tenho dom de contribuição. A minha contribuição foi, né, sendo gradativamente, foi subindo dentro da tribo de Zebulon. Sim. E aí eu comecei a orar, Deus me deu uma estratégia, eu não consegui fazer com toda a resistência e fui me arrependendo, né? Sim. E aí no final do ano passado, o apóstolo deu, aí eu já tinha dado algumas ofertas, mas no final do ano passado o apóstolo falou assim, Deus vai te dar um plano de investimento para 2024. Assim, você terminou a frase e o Espírito Santo falou assim, é esse. Fez o download. Eu falei, tá bom, entendi. E assim, humanamente não tem como fazer. Eu falei, mas não importa, não é humano. Mas não cheguei aqui pelo humano, não vou continuar pelo humano. Então, e aí eu tenho seguido cada mês. Glória a Deus. Tem progressivo. feito essa guerra, né, contra essas estruturas que oferecem essa resistência. Isso. Porque, vê, quando nós estamos ofertando e trabalhando por um centro apostólico, não é uma estrutura convencional de religião. Sim. Né? Dentro da visão do reino, tudo isso que nós temos trabalhado já. Então há estruturas tanto em nós quanto muitas vezes externas que se levantam para impedir que esse recurso chegue. De fato, essa tem sido uma das guerras, né, Adriana? Sim. Para que realmente haja esse despertamento e haja esse posicionamento de vencer e perfurar as resistências. E aí hoje, então, você está nessa empresa, hoje você opera como profetiza, como é que é? Aí nesse processo eu assumi o ofício profético, porque quando eu assumi o dom da liderança, o Senhor foi me amadurecendo, né? Porque eu passei por muitas situações que eu não tinha a menor ideia do que eu fazia, né? E aí o Senhor foi me ensinando e tudo. E aí teve um evento chave, um funcionário começou, eu estava fazendo o processo de demissão dele, e ele usou como uma estratégia abrir um caso contra mim, né? E aí ele colocou questões, e uma das questões ele colocou a fé. Porque no meu trabalho, em todo lugar que eu vou, todo mundo sabe que eu sou cristã. Porque teve uma época na vida que eu era agente secreto, né? Sim. Ninguém sabia que eu era, que eu acreditava. E hoje, assim, se eu começo num time novo, tá lá meu slide, meu nome, eu sou cristã, acredito em Jesus, né? Então eu sempre falei. E ele usou isso como um argumento. E aquele momento foi um momento de prova. Foi um outro momento de virada. Estabelecer estacas. Porque né? eu me lembro sentada no escritório, era como se o mundo todo, assim, um monte de coisas estivessem assim, me pressionando, assim. E naquele dia eu falei assim, Senhor, se não for nessa empresa que eu vou trabalhar em outra, ou vou fazer outra coisa, mas eu não negocio a minha fé. A minha fé é essa, porque aí eu tinha que passar por processos de entrevista, né? Sim. Pra falar, e eu falei, não, eu todo sou aquele cristã processo mesmo. interno da própria empresa, de auditoria. E aí eu falei, não, eu sou cristã mesmo, eu falo, e ficou. E ali, aí logo seguido, né, você falou, olha, acredito que vocês falaram, né, que era a questão do ofício. E ali, porque Deus já vinha me amadurecendo na questão da liderança, todo aquele medo, peso, da responsabilidade, das resistências, por terra. Aí eu assumi. Então hoje, lá no meu trabalho, eu opero totalmente dentro do profético, porque eu trabalho dentro da área de transformação e tudo que a gente vai fazer é com soluções criativas, então eu preciso ter revelação. E hoje, com a minha equipe, eu opero no profético. Às vezes Deus fala assim pra mim, fulano não tá bem. Aí eu vou, chamo, ligo pra ele e falo assim, olha, você tá bem? Ai, não tô. Mas o que aconteceu? Então eu oro, tem funcionários meus que eu já orei, eu falo de Jesus, todo mundo sabe que eu falo, então eu aconselho, eu mentoro, eu dou palavras de conhecimento. E essa questão do profético, ele antecipa, né? Isso. Então, você lá no trabalho, tanto nos relacionamentos com as pessoas, quanto nas soluções
soluções criativas para o Espírito Santo sempre estar antecipando. Sempre. E essa é uma questão muito importante de você exercer os dons e ministérios na igreja estendida, Isso. né? Lá no mercado de trabalho. Isso. Então, por exemplo, uma funcionária minha estava com um problema com o filho dela. Ela falou assim, eu queria te falar. Eu falei, pode falar. Ela falou, eu falei, eu vou orar por ele. Né? A gente vai orar. Aí eu fui acompanhando, ele melhorou e tudo. Aí às vezes agora eu ligo, eu falo assim, você tá bem? Pergunto pra pessoa. Ela fala, ai, de novo, né? Deus te falou? Eu falei, falou, o que tá acontecendo? Então agora eles também já sabem, tá, né? Isso a minha chefe, com ela, com qualquer colega de trabalho, não tem. Essa questão de agente secreto desapareceu, não existe. Amém. Glória a Deus. Isso é a questão de você exercer dons e ministérios na sua montanha. No caso da Daniela, na montanha de negócios. Amém, pessoal? O testemunho aqui é empolgante e a gente vai prolongando, mas olha, que você esteja sendo impactado e destravado no seu destino, no seu propósito, no seu potencial, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Então, dá o Pix, pessoal. Para você investir nesse empreendimento e faça um plano de investimento,